Olá, queridos. Estamos de volta para explorar o capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, de 1 a 10. Vamos ler. Eu quero que você saiba o quanto estou lutando por vocês e por aqueles em Laodiceia e por todos os que não me conhecem pessoalmente. Meu objetivo é que eles sejam encorajados nos seus corações e unidos no amor para que tenham toda a riqueza de um entendimento completo, a fim de que conheçam o mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo-vos isto, para que ninguém vos engane com argumentos que soam bem, pois, embora eu esteja ausente de vocês no corpo, estou presente com vocês em espírito, e me agrado em ver como vocês são disciplinados e como é firme sua fé em Cristo. Assim, pois, assim como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, fortalecidos na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Cuide para que ninguém os escravize por meio de filosofias vazias e enganosas, que dependem da tradição humana e das forças espirituais elementares deste mundo e não de Cristo. Pois em Cristo toda a plenitude da divindade vive em forma corpórea, e em Cristo você foi levado à plenitude. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Eu gostaria de falar sobre isso. Uma pessoa, não uma filosofia. Karl Valentin, de Munique, Alemanha, era um mestre entre aquele raro grupo de artistas performáticos que chamamos de palhaços. A cena pela qual ele é mais lembrado ocorreu em um palco escuro, iluminado apenas por um círculo solitário de luz lançado por uma lâmpada de rua. Valentin, com o rosto alongado e uma expressão profundamente preocupada, andava em volta desse círculo de luz, procurando desesperadamente por algo. Um policial entra em cena e pergunta: "O que você perdeu?" "A chave da minha casa", responde o palhaço. O policial então se junta à busca, mas eles não encontram nada. Depois de um tempo, o policial pergunta: "Tem certeza de que perdeu aqui?" "Não", diz o palhaço, apontando para o canto escuro do palco. "Eu perdi lá." "Então por que diabos você está procurando aqui?" pergunta o policial. E a resposta foi: "Não há luz ali no canto." Os palhaços não são apenas performers, são pedagogos, ensinando-nos com as suas parábolas ridículas e tornando-se eles próprios expressões absurdas da nossa fragilidade comum. A parábola de Valentin é um retrato da armadilha em que nos enredamos. Nós vamos a qualquer promessa de luz disponível. Assim como os colossenses, respondemos a explicações que apelam ao pensamento racional, a ofertas de salvação que colocam nós e nossos esforços no centro, a qualquer filosofia que defina claramente e feche todas as lacunas do mistério. Assim, Paulo advertiu: "Acautelai-vos que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." No versículo 8. Nestes versículos, Paulo está afirmando que o segredo está em uma pessoa, não uma filosofia. Seu argumento é contra todos aqueles que enganariam vocês com palavras persuasivas. O segredo está na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a plenitude para preencher o nosso vazio. Paulo não é anti-intelectual, nem contra a filosofia. Ele é uma das grandes mentes de todos os tempos. Ele simplesmente sabia que, por mais importante que seja, o conhecimento não é a resposta para o sentido da vida. Um relacionamento experiencial com Jesus Cristo
e não a aceitação de dogmas ou proposições doutrinárias é o fundamento da vida cristã. Mas isso não significa que podemos ser descuidados em nosso pensamento. O mundo exige e merece o melhor pensamento de que somos capazes. O pensamento correto não nos torna justos, somente a cruz pode fazer isso. Mas o pensamento correto, correto no sentido de ser direto, honesto, claro, disciplinado, é essencial se quisermos comunicar o Evangelho de uma forma eficaz no mundo. Paulo não estava rebaixando a filosofia, o aprendizado ou o crescimento intelectual. Ele estava alertando contra a sutil mistura do pensamento cristão com a falsa filosofia e o esforço para sincretizar a mensagem cristã com a filosofia da época. Ele também estava alertando os colossenses para não se submeterem aos regulamentos e práticas da religião, pensando falsamente que isso poderia fornecer significado. Nenhuma geração escapa de ser confrontada com esta tentação. Nossa geração atual é inundada, especialmente através do meio persuasivo da televisão e da internet, com milhares de ofertas para preencher o nosso vazio. A gente vê comerciais de pasta de dente e desodorante, e até onde moramos e os carros que a gente dirige, com todos os vídeos no YouTube e com todos os posts no Instagram, com todas as séries em todas as plataformas. Toda essa manipulação da mídia é uma expressão de filosofias abrangentes, oferecidas como a chave para a felicidade. Aquela filosofia playboy que glamoriza o hedonismo indulgente. Qualquer coisa que pareça boa deve ser boa, então se for bom, faça-o. A filosofia da autorrealização que diz que a autoexpressão é o único caminho para a realização e a felicidade. Nesta filosofia, eu sempre serei o número 1. A filosofia materialista que nos reduz a consumidores e produtores, o que somos é o que adquirimos, nosso valor está em nossa produtividade, e ainda temos a astrologia, o cientificismo, o determinismo científico e muito mais. Deixa eu te contar uma verdade. Você está completo em Cristo, como diz Paulo. Possuindo-o, sendo possuído por Ele, você está realizado. Tendo Ele, você tem tudo o que você precisa. Esta é a realidade suprema. O ser completo de Deus é revelado em Jesus Cristo. Nele, a completude a qual somos chamados é um fato consumado. Apropriamo-nos dessa plenitude para nós mesmos, entregando-nos ao Cristo que habita em nós. O segredo que está na pessoa de Jesus Cristo é comunicado através da nossa pessoa. E essa também é uma verdade tremenda e poderosa. Nós, cristãos, crentes, somos o canal através do qual a realidade, a presença e o poder de Cristo habitam em nós e flui para a vida dos outros e para o mundo. Isso acontece de duas maneiras diferentes. A primeira, através da nossa oração. Imagine o que os colossenses devem ter sentido quando receberam essa carta. Seus corações bateram mais rápido dentro deles. Uma nova onda de poder inundou suas vidas e a luz começou a iluminar suas mentes que tinham sido obscurecidas pela confusão do ensino conflitante e palavras enganosas. A qualidade da preocupação e das orações de Paulo tornou-se um canal de graça. Tentem imaginar a realidade deste momento. Paulo estava na prisão, bem longe em Roma. Epáfras havia lhe comunicado sobre a crise de fé e prática com a qual os colossenses lutavam. Isso acelerou a mente de Paulo e seu coração doeu por eles, a maioria dos quais ele nunca tinha visto. Diferentes traduções capturam o grau da preocupação de Paulo.
pois eu quero que você saiba o quanto eu luto por você. Em outra tradução fala: quão profunda é a minha ansiedade, quão extenuantes são os meus esforços. A palavra grega usada é agon, que significa ter uma luta, e dela derivamos a nossa palavra agonia. Paulo agonizou em oração. É a imagem do capítulo 1, versículo 29, lutando de acordo com o seu trabalho, agonizomai, que significa competir ou lutar. E isso não é algo superficial, uma conversa fiada. Quando ele fala, eu estou pensando em você, é uma preocupação real, é uma preocupação profunda. E essa intercessão dele é profunda, prolongada e penetrante, consome tempo e energia, esgota as emoções. É um tipo de oração que é um canal para o mistério da plenitude de Deus em Cristo, para suprir as necessidades dos outros. A oração é a vocação vital dos cristãos. Deus nos deu o privilégio de participar da sua obra no mundo. As Escrituras testificam e a história confirma que o Senhor ordenou seu reino, de modo que as bênçãos e o poder para nós dependam, em grande parte, das orações dos outros. O que isso diz sobre a nossa oração? Se as bênçãos e o poder de Deus para os outros dependem de nós, o que estamos fazendo? E como estamos fazendo? Paulo ora para que os colossenses sejam encorajados, que sejam unidos em amor, que experimentem a certeza do entendimento. Quem precisa da nossa intercessão para esses fins? Muitos, não é verdade? Há um grande desafio no fato de que Paulo agonizou em oração por todos quantos não viram o meu rosto na carne. Capítulo 2, versículo 1. Orar por nossos entes queridos e amigos é uma coisa, e eles precisam desesperadamente de nossas orações, mas orar por aqueles que não conhecemos, isso é outra coisa que requer um compromisso mais profundo do que a maioria de nós tem reunido. Mas que fonte residual de poder! Pessoas e igrejas ao redor do mundo orando umas pelas outras, agonizando pela causa de Cristo. E a segunda coisa é a nossa presença. A presença e o poder de Cristo que habita em nós, fluindo para a vida dos outros e para o mundo, também acontece através da nossa presença física. As nossas orações não são apenas o canal através do qual a presença e o poder fluem para a vida dos outros e do mundo. Nossa presença pessoal também é um canal, porque é assim que Paulo exorta os colossenses. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele. Através de nossas orações e em nossa presença, o ministério do Cristo que habita em nós é comunicado. E é esse o grande chamado que temos sido chamados a viver. Deus abençoe e continue conosco.